Veja só, o que a Ângela tem feito com o marido dela, eu tenho procurado também ministrar sobre a vida da minha esposa desde o início, porque por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Outro dia alguém disse, não pastor, por trás não, é do lado. Deixa eu entender, é força de expressão. Quer dizer que ela não aparece tanto quanto eu, só que ela é a causa do meu sucesso. Mesma coisa a Ângela. Você contou aqui pra gente, e é algo tão bonito que eu acho que vai ajudar muitas mulheres, sobre o momento que o seu marido estava com você e de repente você percebeu que ele não estava legal. E você deu uma palavra assim que eu acho que todas as mulheres precisam ouvir. Eu até emocionei de ter que repetir essa história tão linda de fato, que mexeu muito conosco. Eu tenho 25 anos de casada, nós tínhamos 17 anos de casados na época, e meu esposo veio de um histórico, pastor Josué, de uma família muito humilde, muito pobre. Ele foi boia fria, depois ele foi engraxate, ele vendia relógio, bicicleta, e essa tino comercial, digamos assim, empreendedor nesses ramos, levou ele a ser um empresário de sucesso. Porém, ele se dedicou simplesmente ao trabalho e à empresa dele, que hoje, de fato, se destaca muito no nosso Nunca estado. se preocupou em estudar? Não. Ter uma se preocupou formação em estudar, acadêmica? Não. Ele fez, só para ter noção, a quarta série. Meu esposo fez a quarta série e parou. Dedicou ao trabalho e ele é autodidata. E casou comigo, eu já tinha terminado o terceiro ano, e aquele tempo de casado, ele sempre investindo em mim. Ele é muito preocupado com a vaidade da esposa e das filhas. Ele sempre diz assim, olha, meu bem, depois da noiva no casamento tem que ser você. Mas não se preocupa com ele, se preocupa conosco. E da mesma forma, ele nunca se importou de investir em mim em estudo, e eu fui crescendo, fui estudando. Bom, e de repente, quando tínhamos 17 anos de casado, eu dando palestra no Brasil inteiro, em eventos em tudo quanto é lugar, já com vários livros publicados naquele tempo, já com alguns cursos, né, dos quais eu tenho hoje. E a gente deitado, após um momento entre nós lá no nosso quarto, eu percebi que meu esposo estava chorando. Eu percebi ele enxugando as lágrimas e aquilo me preocupou. Eu olhei para ele e falei, uai amor, por que foi que você está chorando? Ele falou assim, meu bem, você não me merece. Você não deveria ter casado comigo. Aí eu assustei. E ele frisou isso durante umas 3 ou 4 vezes, e eu assustei e olhei para ele e falei assim, como não te mereço? Me traiu. Você fez alguma coisa? Será que você me traiu? Você quer confessar, né? Eu realmente, de fato, foi a primeira coisa que veio na minha mente, tipo assim, o homem tá chorando, tá falando que eu não mereço ele. Você tá com a consciência pesada porque me traiu, me trocou por outro e arrependeu, né? E eu sentei preocupado e falei, meu bem, o que aconteceu? Ele falou assim, não, meu bem, imagina, Deus me livre, eu nunca faria isso, não é da minha índole, não, você é tão inteligente. Você não parou no tempo, você estudou, você cresceu, você dá palestra para milhares de pessoas, você vai para frente, você pode estar com medo que você enfrenta, você aprendeu a falar tudo certinho, arrumadinho, mesmo que às vezes você faz uma colocação para brincar, você é uma mulher fantástica, começou a colocar você e falou, você não merece ser casado com um homem que não é tão simpático, né? Eu quis dizer com respeito à aparência dele, eu não sou inteligente como você, eu não me deslanchei como você, e eu vi que ele estava numa baixa estima assustadora. Naquele momento, eu sentei na minha cama e olhei para ele no nosso quarto e eu disse, meu bem, olhe para mim. Eu só sou quem eu sou, porque eu sou casada com você. Esse homem fantástico, esse homem que investe em mim, esse homem que não é inseguro, esse homem que construiu uma história. E eu ainda disse, a maioria dos testemunhos e histórias que tem nos nossos livros, elas só são tão fantásticas porque tem você, tem a sua participação, a forma que você lidou com isso. E naquele momento eu comecei a mostrar, eu falei, olha, eu sou a Ângela Cirina, eu poderia ter usado Ângela Bezerra, que é meu sobrenome. Eu poderia ter usado Ângela Rosa, que é outra parte do sobrenome. Bezerra estaria honrando os meus pais, mas eu preferia usar o Ângela Cirina, que é o seu sobrenome, para mostrar que eu tenho um dono. Eu posso andar no mundo inteiro, você não pode talvez ir comigo, mas o seu nome vai junto comigo para ser lembrado. Porque eu sou quem eu sou, porque eu tenho um homem fantástico, incrível, bem resolvido, que me construiu. Naquela hora meu esposo me abraçou, nós choramos muito, né, os dois, e de fato eu quero dizer isso, pastor, eu apareço, mas por trás tem um homem fantástico, tem um marido incrível, que me apoia, que me aplaude, que às vezes quando eu falo, escreve, me chama em particular e fala, isso não foi legal, isso você muda em você. O senhor falou algo muito interessante, né, pastor? As pessoas olham pra gente e olham, nossa,
mas não sabem quem a gente tem por trás. Exatamente. Que equilibra a nossa vida de uma forma tão especial. E esse reconhecimento é muito importante, muito importante. A gente não pode esquecer que nós somos o resultado da cooperação extraordinária de alguém que não aparece. Pastor, imagina se eu saísse falando assim, você ficou no tempo. Não, pastor, jamais. Não, Pastor, onde eu vou hoje de manhã? Ontem ele já sabia que eu vinha, né? Hoje de manhã ele vai para a empresa bem cedo. Como o voo era cedo, eu falei, hoje você pode esperar tomar café comigo se me deixar no aeroporto? Ele vai no maior prazer. Outra coisa, eu estou viajando, pastor, eu vou ministrar. Eu falei para ele, mas você pode orar comigo? Eu posso não estar insegura nem nada, mas ele se sente participante. Claro, claro. Pastor, todos os livros, quem escolhe o nome é ele. E sem contar que aos olhos de Deus, isso é poderoso. Nossa, pastor. E no mundo espiritual isso é poderoso. Olha, eu nunca esqueci de um dia que, quando ele passou essa crise, eu lembro que eu fui ministrar, tinha sido uma semana antes esse fato. Pastor, o que aconteceu? Eu lembro que ele estava sentado, aí todo mundo, pastor Ângela, que as pessoas esquecem de falar. Pastor Cirino ou irmão Cirino, ninguém lembra de falar. É pastor Ângela e tal, e ele todo quietinho lá, segurando a minha bolsa, os livros. E eu olhei para aquele homem, no meio daquele tanto de gente, me deu uma gratidão tão grande. Eu falei, meu Deus, que homem seguro. Eu falei, que homem de autoestima curada. Eu falei, gente, Deus não poderia ter me dado uma pessoa tão especial para me ser o porto seguro, para me amparar. Me deu um amor tão grande, porque eu lembrei daquela cena, e eu me lembro que eu chamei ele e falei assim, quando eu terminei a palavra que era para casal, eu falei, vem cá um pouquinho, por favor. Aí eu sentei ele numa cadeira, aí eu ajoelhei aos pés dele. Aí eu olhei nos olhos dele e disse, esquece que a gente está no auditório. Eu queria hoje te agradecer pelo marido que você é, pelas vezes que eu não te compreendi, pelas vezes que eu cobrei de você, pelas vezes que eu falei demais. Fui falando tudo, pastor, pelas vezes que eu te desconstruí. Se eu fiz isso na frente dos nossos filhos, eu comecei a reconhecer o quanto ele era, talvez mais sábio e mais inteligente do que eu, pastor. O quanto ele era, em muitos aspectos, mais crente do que eu. Porque eu sou sanguíneo e ele é filmático, então quem equilibra muita coisa em mim é ele, pastor. Ele chorou tanto, mas tanto, e eu chorava tanto, mas foi um negócio tão lindo, né? E nós nos abraçamos, e naquele momento Deus me disse assim, peça para as mulheres fazerem a mesma coisa com seus maridos. Eu queria que todos os maridos permanecessem sentados. Todas as mulheres, eu queria que você ajoelhasse na frente do seu marido e repetisse o mesmo que eu fiz. E dei 5 minutos com o som de uma música para eles fazerem um concerto entre si. Foi algo espetacular. Depois daquele dia, pastor, eu criei algo no meu coração. Onde eu for, eu posso não estar com ele, mas a honra que ele merece, eu sempre vou dar. Isso é extraordinário. Fica aqui então essa grande lição para todas as mulheres que precisam reconhecer o valor do marido, não é? E todos os maridos que precisam reconhecer o valor da mulher. E quando existe isso numa relação, todos ganham. Os filhos ganham. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba.